Gabriel. dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? O nosso último vídeo foi quando a gente estava em Nova Veneza. Isso. A gente gravou aquela parte do restaurante. Foi o último vídeo que o pessoal assistiu. E faz quanto tempo já? Isso já faz um ano. Como o tempo passa. Estamos realmente muito atrasados com nossas edições de vídeo do YouTube. E agora vamos interromper para fazer... Para fazer um vídeo que responde a um questionamento que nos é feito com certa frequência, especialmente por pessoas que estão planejando, namorando a ideia de fazer uma viagem de bicicleta, seja curta, média ou até longa, de uma vez só, assim como a gente começou a fazer. E o pessoal sabe que a gente iniciou, como você pode ver nos vídeos anteriores, os iniciais, com uma carretinha, tinha uma roda, depois virou duas rodas de outro jeito, a gente fez um monte de modificações. Depois passamos para baldes improvisados. A Jane chegou a fazer alguns sacos ela mesma, na tentativa de fazer alforjes. E agora nós temos alforjes mesmo, né, que foram construídos para isso. Isso. Então, a intenção desse vídeo aqui, sem me estender mais, é responder quando vale a pena o balde, quando é melhor ter o alforje, os prós e contras de cada um. E também uma coisa que não é tão técnica, mas a nossa percepção em outros aspectos, vivendo a viagem mesmo, com esses dois equipamentos tão diferentes. É sabido que o pessoal começa muito com esses baldes improvisados de margarina, de 15 quilos, e foi com eles que a gente viajou boa parte, eu principalmente. E pontos positivos, o primeiro é bem óbvio, porque é o baixo custo. Então facilmente você vai em padaria, consegue esses baldes, vai em confeitaria, às vezes eles te dão até limpo, mas a maioria te vende a 5, 10 reais, sujo, é só lavar e adaptar ele, né? Tem adaptações e adaptações. Certo. Então isso é interessante, eu viajei um tempo com ele, só que a gente teve dores de cabeça, né, amor? Isso. Com o tempo, eles vão ressecando muito com sol, chuva, né, com as intempéries que vai acontecendo pelo caminho e acaba rachando, né? A gente teve a gente teve alguns baldes rachados, a maioria na parte do gancho. Eu até já imaginei que pudesse acontecer. Quebrou o gancho aqui do balde. Teve que fazer umas amarrações horrendas aqui. O baldezinho da primeira etapa da viagem foi embora. Acabei de fazer o reparo no balde que a gente conseguiu aqui. Mas já aconteceu também um que a Jane que viu, eu não ia reparar, ele começou simplesmente a rachar o fundo. Então em um momento ela olhou e falou, tem alguma coisa embaixo do seu balde. Eu fui lá ver, ele estava abrindo todo o fundo, bem certinho para as laterais, e aí a gente teve que correr de novo para ir atrás de balde. Nossa, é uma dor de cabeça que assim, você pode ter certeza que você vai ter utilizando o balde. É bom para começar porque é barato, mas tem desse ponto contra, sabe? Então eu falei do ponto positivo, que é o baixo custo, mas já falando também do negativo, que é a parte de se quebrar e se A rachar muito durabilidade, né, facilmente. do Isso. balde. Aí a tampa também. A É. tampa dele, com o tempo, deixa de encaixar tão bem, porque você fica abrindo e fechando. Já aconteceu mais de uma vez, de a tampa voar, numa trepidação ela cai, tem que voltar. Nossa, eu vivi pegando tampa para trás, tinha que voltar e pegar a tampa. Teria que amarrar, né, no caso, para resolver um pouco a situação. Aí se você amarra, fica mais difícil de pegar as coisas dentro. Esses detalhes que você faz toda hora na viagem, conta. Parece bobeira falando, mas toda hora você faz, então tem que ser prático. E permite saque rápido de itens. Aqui, quando a gente falou saque rápido, é dos itens, não é do balde na bicicleta. Então, a gente utilizou por muito tempo o balde atrás da bicicleta, preso por uma chapa no fundo dele. Então, é fácil de você abrir a tampa e pegar o que você quer bem rapidinho e fechar a tampa. Enquanto a tampa tá boa, funciona muito bem. Mas é um benefício que eu acho que não valeu a pena a longo prazo, né? Isso. E aí é chato de tirar e colocar na bike. Poxa, nós dois tínhamos que fazer a função de tirar o balde e colocar o balde, porque tem que ter todo um jeitinho e tudo, né? E uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, para utilizar ele com os ganchos, né? O gancho trava na bicicleta, tem que ser no bagageiro. E isso faz com que ele fique numa altura muito grande em relação ao solo. E quanto mais alto o centro de gravidade, mais fácil de você desequilibrar a bicicleta. Eu, com o meu tamanho todo e tudo, que me considero forte, eu passei uns bons trabalhos quando o balde estava bem cheio, por ele estar muito alto. Só que só fui perceber isso depois.
Então, aí depois de um tempo a gente conseguiu, a Jane ganhou, o pessoal fez uma vaquinha, né? Os nossos Isso. familiares se Os juntaram, filhos, isso, né? e compraram mesmo os alforjes da Corisco, vermelhos, igual o cabelo da É, para Jane. combinar, né? Aquela coisa linda chegou lá na casa de onde a gente estava, na casa dos filhos da Jane. E até quando eu fiz o vídeo de demonstração que eu vou colocar aí, você vai reparar que ele estava preso de forma incorreta. A gente não prendeu ele nas laterais, a gente prendeu ele para cima, Isso. porque a gente nem sabia como usar o negócio direito. E aí começamos a utilizar. Eu com os baldes ainda e a Jane já com os alforjes novos. Vou dar essa versão dos baldes, que tem ferros. Esse aqui foi um improvisadão. que pesa bem, bem mesmo. E aí, como é que foi as primeiras impressões? Facilitou muito, né? Facilitou muito porque a gente consegue montar e desmontar rapidinho. A gente consegue montar e desmontar rapidinho. Tem dele ser impermeável, né? Você coloca suas coisas ali, fecha direitinho, que ele fica tipo um saco estanque. Não é uma característica que é fator decisório, eu acho. É. Porque a gente já teve coisa molhada antes de ter o alforge mesmo, da Corisco ali. A gente improvisou um alforge que tecnicamente Sim. ele ficou bom. Só que não era 100% impermeável. É. Consegui essa versão aqui, fiz 4 com engate por 30 pila. É granizo. A gente deixou as bikes aqui, ó. Vamos ficar escondido na lona até passar. Né? Temos que dói. Né? Eu esqueço, cara. A gente tem notebook ali dentro, coisa que estraga se molhar. Não tenho preocupação nenhuma se pegar chuva com aquilo ali. Deu as 2 voltas, travou, não vai entrar água. É simples assim. Pode dar para jogar no rio aquele negócio ali. Então isso dá uma tranquilidade. Tranquilidade é um ponto muito importante. Dá uma tranquilidade muito alta para a gente manter nossas coisas seguras ali também. E ele aguentou porrada que o balde não aguentou. Em vez que a gente teve que pegar carona para passar a serra. Ou caiu mesmo a bike, dá uma reladinha assim, mas nada de furar, nada de danificar as coisas dentro, Então, né? o balde, ele por algum motivo, você está encaixando a bicicleta em algum lugar, seja para guardar, para pegar uma carona quando é necessário, se ele bate numa ponta viva, acabou o balde, sabe? Já estraga, já fura. E no Alforge não, ele se adapta ali e ele é uma lona muito resistente, ele tem uma trama interna que impede o rasgo de se rasgar, ainda não aconteceu com a gente, impede de ficar abrindo aquele rasgo. Então é muito top. E eu acho assim, ele é muito bonito, ele fica uma coisa muito bem arrumada na bike, então as pessoas assim vê que, pô, que pessoas bem organizadas, sabe? Esse é um ponto que eu Dá até deixei para uma depois. imagem bem bonita mesmo. Primeira volta indo pra Floripa, o pneu da Jane estoura. Aí achei um socorrista aqui. Depois dessa subidinha. Aqui a colocação em saque rápido com uma mão é um negócio. Só isso aqui já valia o Alforge, né? Você já tá vendo que a gente tá puxando a sardinha pro Alforge, mas é porque os benefícios deles, nossa, São bons. mudou muito a viagem, cara. São Pequenas coisas que você faz com frequência e que você passa trabalho e você acha que é assim mesmo, porque eu sou roots, quando você muda o equipamento para uma coisa que é feito para aquilo, cara, É outra vida. nossa, eu pego a bicicleta com uma mão, vou colocar aí, ó, uma mão eu tiro, uma mão eu coloco, eu tô segurando a bicicleta pesada com uma mão, com a outra eu tiro. Nossa, é outra vida. Aí tem as alças que você pega os dois de uma vez só, enquanto que o balde é bem mais complicado de fazer isso. De juntar um ao outro. Olha, e sem contar capacidade, esqueci de pôr capacidade. Em um Alforge cabe 2 balde, Sim. facilmente, né? Claro que tem a litragem diferente, mas pelo menos nesse que a gente comprou, a gente pegava tudo que cabia no balde e punha no Alforge, tava tipo 60% do Alforge, né? Ele aguenta bem mais coisa e é como se ocupasse o mesmo espaço. Fica bem compacto, né? Ele Acabamos de tomar um banho ali no rio e agora voltamos pro ponto de ônibus. Pra quê? Vamos fazer um ranguinho agora. Vai cozinhar no ponto de ônibus. Como não temos hoje tomada, então vai na espiriteira álcool. Exatamente. Tem aí? Tô tirando as coisas, ó.
Pontos positivos: prova d'água, saque rápido e colocação rápida, muito resistente, permite revenda, né? É um equipamento que, claro, você vai... Eu já vou linkar com o único ponto negativo que eu coloquei: o investimento é mais elevado. É só, não tem mais outro motivo que possa ser considerado negativo. E não é negativo quando você considera o longo prazo e a tranquilidade que a gente já comentou aqui, né? Esse ponto é bem importante, né? Permite revenda. Um balde que você usou e ralou ele numa viagem, você não vai revender, não faz sentido. Mas um alforge, sim, sabe? O alforge, claro, igual qualquer coisa que você usou, você vai vender bem mais barato. Só que você tem como deixar isso no radar. Dependendo do tipo de viagem que você for fazer, se não for igual a nossa, que a gente acaba ralando muito as nossas coisas, o que a gente tem foi testado de verdade, tá? Ralou no chão. Passou em rio, né? Nossa. Ixi. Você não tá indo no buraco de propósito só porque eu tô filmando, né? Você tá vendo que ali ao lado tem uma pista lisinha. Gente, olha só. Ciclista de Instagram. Joga barrinho na cara. E mesmo assim, o nosso, se a gente quiser, a gente ainda consegue revender ele hoje, porque ele tá ótimo ainda. Então, tem esse ponto aí também. Aí, outras coisas que eu falei que é mais de quem tá viajando e que sente, assim, a realidade das coisas, né? A personalização. Esse é um ponto que dá pra falar dos dois, né? A gente ganhou os adesivos lá em Rio Preto, que coloca no balde. Nisso o balde ganha, porque ele é reto, duro, então você coloca o adesivo muito fácil, né? Na Corisco, apesar dele ser bem bonito por ele só, eu quis também colocar adesivos, eu fiz as artes e coloquei também. Fica então a nossa cara, né? Fica bem legal. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right, yeah, we can quit our day. Então assim, só é mais fácil de colocar o adesivo em um do que no outro, mas os adesivos estão lá inteiros no alforge também. Essa personalização ficou muito boa. O que você tinha falado aqui, ó. Primeira impressão. A primeira impressão, quando você chega num lugar, já que é uma viagem de imersão, né? Você conversa com as pessoas que moram ali e tudo. A primeira impressão quando a gente chega tendo a bicicleta com os baldes, com os negócios tudo amarrado em cima, uma coisa meio barraca de camelô. E quando a gente chega com a bicicleta com os alforjes tudo da mesma cor, bonitinho, brilhando, a gente percebeu. Foi bem diferente, a gente sentiu isso, essa diferença, né, de quando era balde e quando são os alforjes agora. Inclusive, dá para dizer que abriu algumas portas. Sim, sim. Né? Você fica com aquela impressão e na real de organização. Né? E isso é muito bom para quem está de fora vendo, né? A primeira impressão é que fica. Pois é, fica o assunto para outro vídeo, mas saiba que alforjes, a gente percebe, é muito fácil, a receptividade maior das pessoas para com você. E geram interações na viagem. As pessoas chegam mais para conversar. Sim, isso é bem claro, bem visível. Depois que tinha um alforge. Eu não sei... Bem visível. Tipo, você tá com a coisa toda... A minha bicicleta, ela parecia uma barraca de camelô. Era balde, tudo entulhado, alguns sacos, negócio tudo amarrado com corda e tudo. E com a bicicleta da Jane do lado, toda bonitinha, né? Às vezes as pessoas olhavam assim, eu via que elas olhavam a bicicleta, a minha, tudo, não sei o que e tal. Aí de repente olhava da Jane, aí ela que ia longe já vinha pra Jane. Oi, não sei o que, tudo bem? Um item técnico que eu coloquei, a parte de empilhamento, né? Mas acho que é um ponto positivo para os dois. Sim, às vezes se você precisa pegar um ônibus, mais ou menos, você coloca um empilhadinho, fica bem tranquilo, sabe? Para compactar ali, para você poder viajar. Bem legal. O balde você empilha bem, porque ele é feito para isso. Só que se ele tomba também, aí já vira um regaço, que a tampa voa, ele quebra e não sei o que, sabe? Enquanto os alforjes você pode empilhar, e se ele tombar, cara, nada vai cair dele, não vai sair nada dele, e ele vai só se acomodar. Então é tranquilidade mental, né? Então eu considero que os maiores pontos positivos, então, considerando de parte técnica, ele é a prova d'água de verdade, né? De verdade,
Ele permite a revenda, então por mais que você tenha que investir um pouco mais para ter todos esses benefícios, depois você pode revender e passar esses benefícios para alguém. Pelo nosso estilo de viagem, a parte de primeira impressão, eu nunca ia pensar nesse item se a gente não tivesse vivido nele, mas faz diferença. E a durabilidade, né? Em comparação aos baldes, a durabilidade dele é bem maior. Porque até agora, o meu já tem 1 ano e pouco, né? E o do Gabriel agora que tem uns 8 meses, mais ou menos. E tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E já aconteceu de ralar, passa nos negócios e fala, nossa, agora rasgou. Tipo, você passou raspando em algum lugar, uma ponta viva de alguma coisa. Aí você vai ver, não, tá tudo certo. Às vezes dá uns riscos sim, né? Mas... Não, mas risco visual, Sim, né? Só estético, visual, só não estético. estrutural. Então, enfim, não estamos ganhando nada para falar da Corisco aqui, tá? A gente possivelmente vai colocar o link do site deles aqui, mas pode ver que não tem link de afiliado, de nada disso, é só o site normal que você pode procurar no Google também. É só porque realmente a gente viu que valeu muito a pena, mudou muito a viagem de forma positiva, né, mano? Cara, se possível, invista um pouco mais, porque você não sabe as horas que você vai ganhar para poder viver a tua experiência de viagem, parando de ficar se preocupando com o negócio quebrando, com o negócio rachando, ou tendo trabalho para tirar e colocar, e quebra o gancho do balde. Nossa, cara, você vai ganhar muita tranquilidade e a tua viagem só vai ter a ganhar com isso também. Você deixa de gastar tempo e energia com essas coisas de problema e pega esse mesmo tempo e energia e vai viver as experiências. Então, Obrigada. esse é o recado. Valeu. Escreve aí embaixo se você quer saber mais alguma coisa que a gente não abordou. Chama a gente. Curte, compartilha. Valeu.